E aí, meus amigos, como é que estamos neste sábado de clima maluco aqui nesse país, né? Clima intenso, né? Com coisas estranhas acontecendo e há quem negue o aquecimento global, né? Olha que loucura. Bom, meus amigos, vamos conversar um pouco sobre o concurso nacional unificado nesses temas relativos ao direito administrativo. Veja, um concurso federal super importante, que vai ser uma espécie de um Enem dos concursos, vai selecionar aí milhares de novos servidores públicos. Um concurso dessa envergadura tende a não ter perguntas, questões de brincadeirinha, perguntas e questões de curiosidade jurídica. Eles vão navegar, pelo menos essa é a nossa expectativa, né? Eles deverão navegar principalmente nas chamadas questões mais relevantes, questões clássicas, né? Do direito. Então, o que a gente está postando? Aquilo que eu já venho comentando com vocês em aulas anteriores para o concurso nacional unificado. A gente está postando nos temas centrais, cujo conhecimento vai envolver a operação, a atividade do dia a dia de quem vier a ser aprovado. Então princípios, poderes, regime jurídico, atos, característica dos atos, controle, classificação, licitações, contratos, bens públicos, responsabilidade civil, processo administrativo, normas regentes do Estatuto dos Servidores. Agora, paralelo a essas, nós temos os temas, digamos assim, pontuais. Os temas que são pontuais, meus amigos, são os temas que fogem desse conhecimento planificado, que decorrem de leis especiais e pontuais, mas que são uma tremenda aposta para a gente nessa prova. Uma dessas apostas é a Lei de Acesso à Informação, que nós vamos fazer uma análise hoje. Joia? Bom, eu já fiz outras aulas aqui no QC, comentando sobre a Lei de Acesso à Informação e tudo mais, mas para essa prova de envergadura nacional e de conhecimento no plano geral, o tema da Lei de Acesso à Informação é praticamente certeza de ser cobrado nessa prova. E isso daí, senhores, não é uma má notícia, é uma boa notícia, porque é uma lei relativamente recente, né? Ela é de 2011 e tal, não sei o que, tudo bem. Porém, é uma lei sobre a qual nós não temos grandes polêmicas. A gente não tem aí um tribunal mandando cancelar a súmula de outro, súmula mudando a interpretação do artigo de lei, né? Decretos ou regulamentos preenchendo aquilo que a lei não deixou de maneira clara. Não temos em geral. Então, é um tema relativamente estável, estabilizado. E por conta disso, a gente aqui do QC, a gente conseguiu fazer diversas pesquisas, né, e estatísticas sobre as provas de nível federal anteriores, e a gente consegue ver, mais ou menos, os temas de predileção e, mais do que isso, a forma como esta lei e essa parte da matéria vem sendo atacada pelas bancas na esfera dos concursos federais. E para isso, gente, o que eu já vou te adiantar? Não adianta você fazer para a Lei de Acesso à Informação um estudo genérico ou um estudo por resuminhos. Não vai adiantar de nada praticamente. O que você precisa fazer é o estudo pautado no texto da lei. Então você precisa conhecer a lei. O que é cobrado é texto de lei, classificação legal e ponto final. É claro que tem alguns elementos da lei que são um pouquinho
né, traiçoeiros, e aí as bancas tentam arrancar de você uma interpretação indevida para a qual vai ter uma alternativa lá, eles querem ver se eles te pegam, né, nessa hora de interpretar. Vai ter as tradicionais malandragens das bancas, né? A gente tem aí uma aposta de que a chance de ser Sebrasp é muito grande, então vamos ver no que vai dar, né? Se for, paciência, né? Então, meus caros, a aula para prepará-los para o concurso nacional unificado, tranquilizando os senhores sobre a lei de acesso à informação, tem que ser uma aula / mentoria baseado na lei, para eu mostrar para vocês o que é mais cobrado nessa lei, qual é o elemento de fixação obrigatória, qual é o elemento de memorização, quais são os pontos que podem trazer dúvidas ou interpretações equivocadas na hora da prova, em questões elaboradas por uma banca maliciosa, beleza? E com isso, e quais são os pontos desta lei que não são cobrados, são esquecidos, tá? Então a gente fez um chamado mapa de calor, né? A gente usa essas figuras de linguagem. Mapa de calor, gente, significa que nós conseguimos levantar os temas e principalmente os artigos mais quentes para a prova, e aí você consegue entender do que eu estou falando, e quais são aqueles que são esquecidos, ficaram sabe Deus para quem, né? Que ninguém cobrou nos últimos 2 anos em provas federais, ok? Com isso, então, eu preparei esse material que está aí com vocês. Se vocês já pegaram, ótimo. Se não pegaram ainda, dá uma pausa aqui no bom e velho Leão da Montanha, corre lá na plataforma, pegue o texto e volte aqui para a aula, porque acompanhar a aula de hoje com o material que eu preparei, para você ir completando, anotando, marcando, certo? Vai ser fundamental. E eu vou conseguir, dessa forma, simplificar a sua vida. Você vai ficar aí praticamente com 3 páginas, tá? 3 páginas sobre esta lei, que é certeza que vai ser cobrada, cara. Certeza, certeza, certeza. Isso aí não tem por onde escapar. Beleza? Então, chega de papinho neste sábado de clima confuso no país inteiro. E antes que a tempestade acabe com a luz, vamos começar e fazer a leitura aqui do nosso texto. Vamos lá? Pronto, aqui está o material. Então, olha lá, meus amigos, Lei de Acesso à Informação 12527, tá, não sei o que, beleza, sem grandes celeumas, sem grandes problemas, e tá lá, né? Então, a primeira coisa que eu estou explicando para vocês aqui é essa forma mais cobrada. Então, é relativo à lei, tá? Então, eu não quero que vocês peguem explicações genéricas, eu não quero que vocês peguem textinhos muito resumidos que não tragam, digamos assim, a reprodução do texto legal, porque não é isso que vai te ajudar na hora da prova. Beleza? Muito bem, gente. Uma primeira pergunta que tem é sobre o objeto da Lei de Acesso à Informação. Quando a gente pega a lei, vocês vão observar que nós temos ali, gente, 2 abordagens, digamos assim, para definir o objeto desta lei. A primeira abordagem, meus caros, vai falar que o objeto da lei é garantir acesso de quem? De todos, né? A informações, olha as palavras-chave aqui, gente, por favor, tá? Produzidas pela administração. Então, tudo que eu estou marcando aqui são os elementos de fixação obrigatória, tá? Produzidas pela administração pública, também aquelas que são apenas custodiadas, né, guardadas, armazenadas, manipuladas pela administração pública na gestão da coisa pública. Só que tome cuidado, e também informações geradas ou produzidas
ou trabalhadas por entidades da esfera privada que envolvam os interesses públicos, dados e as rotinas da administração, também podem ser relevantes. Agora, essa é a abordagem, meus amigos, digamos assim, central. Eu já vi uma outra banca que resolveu cobrar objeto da lei baseado no texto estrito da lei. Aí a gente fica um pouquinho, né, diverso. E aqui, então, a gente complementa. Quando a gente falar de objetos no texto estrito da lei, aí nós vamos ter como objetos o direito fundamental de acesso à informação, beleza? E esse direito fundamental de acesso à informação deve ser dado, deve ser protegido nos moldes dos, eu escrevi artigos, dos princípios administrativos. Aí alguém vai perguntar, professor, quais princípios? Pois é, quando você pega essa parte da lei, né, e você depois pega a exposição de motivos na elaboração do texto da lei, você consegue acessar as razões que o Poder Legislativo indicou para cada trecho. E aqui eles se referem aos cinco princípios expressos do artigo 37, caput, da CF, que você conhece muito bem. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Joia? Então, uma primeira análise aqui, senhores, no tocante ao objeto dessa lei. Quando te perguntarem qual é o objeto da lei de acesso à informação, então, se eles apontarem o objeto da lei, você tem que falar que é o direito fundamental de acesso à informação nos moldes dos princípios administrativos. Essa é a alternativa correta. Agora, se ele te perguntar qual é o objeto, né, qual é o elemento central que é tratado pela lei de acesso à informação, aí você tem que pegar o item A. Então, o elemento, né, o bem, vamos escrever assim, a letra A está falando aqui sobre o bem juridicamente tutelado, que é garantir acesso à informação produzida pela administração, custodiada pela administração e até mesmo informações que são privadas ou provenientes de fontes ou meios privados, mas que vieram a ser tratadas ou custodiadas ou geridas pela administração ou até mesmo aquelas que se referem a dados, informações, rotinas, decisões da administração e que sejam relevantes para o interesse público. Legal? Tudo bem, meus amigos. Aí agora, aquela outra pergunta. Quem se sujeita a essa lei? Bom, sem nenhuma sombra de dúvidas, todos da esfera estatal. Todos. Quando a gente fala todos, estamos falando então das pessoas políticas, ou seja, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Legal? Tem os órgãos de todos os tipos, e, portanto, estamos falando da administração direta. Tem mais, senhores? Todos os entes da administração indireta, e aí aqui estamos falando de autarquias, fundações e tudo mais, beleza? E isso nas três esferas, ou seja, federal, estadual e
municipal. Joia? Mas tem mais gente, né? Nós temos também particulares investidos nas atribuições públicas ou exploradores de serviços públicos ou gestores de interesses públicos. Então, o que nós temos que observar, senhores, é que não há exceção na análise legal sobre a extensão desta lei frente aos entes estatais. Então, todo mundo, da administração direta e indireta, federal, estadual e municipal, de todos os tipos e de todas as naturezas. Então, até aqui, razoavelmente tranquilo, fácil de guardar e memorizar. Mas temos que lembrar que nós temos, eventualmente, particulares que estão aí sujeitos, estão submetidos também aos dispositivos e aos elementos desta lei, como nós ainda vamos até aprofundar um pouco mais aqui nessa aula. Joia? Então vamos lá, meus amigos, na sequência. Ó, o artigo seguinte, né, que seria o artigo 3º, né, ele vai fixar os princípios básicos. Então, princípio básico a gente não liga muito, tá? Mas ele vai fixar principalmente as diretrizes. Amigos, eu não sei nem te dizer quantas questões sobre esta lei ocorreram no último ano perguntando das diretrizes da Lei de Acesso à Informação. Portanto, agora, se você quiser anotar aí no seu caderno ou colocar uma nota de observação, passa a ser tema obrigatório, tema de memorização. Não tem como fugir. E não adianta eu ficar explicando. O que você precisa fazer é uma leitura cansativa, exaustiva, repetitiva das diretrizes. Beleza? Então tá aqui, ó. Como diretrizes mais importantes, nós temos, em primeiro lugar, observância da publicidade como preceito geral e sigilo como exceção. Então, o que você vai fazer? Ao lado você vai colocar, né, o acesso à informação é a regra geral, tá? Então, aqui no cantinho, você vai abrir parênteses e vai escrever: dar acesso, liberar, permitir o acesso à informação e sua ampla publicidade é a regra geral, e nos moldes dessa lei, qualquer forma de sigilo vai ser exceção. E aí, a gente entra no campo da hermenêutica agora. Gente, aquilo que é regra e regra geral, a gente interpreta extensivamente, sempre que possível, para a gente alcançar o maior número de hipóteses e circunstâncias possíveis. Já as exceções, a gente deve interpretar de forma literal, no caso de uma lei dessas. Beleza? Então, o que você vai colocar no seu caderno agora aqui, ao lado da palavrinha publicidade, você vai colocar, vai puxar uma setinha e vai escrever que a publicidade de dados e informações exige uma interpretação ampliativa, uma interpretação aberta. Enquanto que as exceções que estão aqui, elas devem ser interpretadas de maneira literal. Joia? O item 2º das diretrizes, meus amigos. Vamos lá? Olha lá. Item 2º. Divulgação das informações de interesse público. Até aqui tudo bem. Olha o resto da frase. Independentemente de solicitação. Então, eu quero que vocês escrevam ao lado o seguinte. Essa é a chamada transparência ativa. Foi cobrado em provas como o elemento, o preceito, o fundamento da transparência ativa. O que se entende por transparência ativa?
o que se entende por transparência ativa é a diretriz da lei de acesso à informação, obrigando o ente estatal, obrigando o Estado a dar total publicidade às informações, ainda que ninguém esteja solicitando. Captou? Depois disso, utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação. Até aí, nada demais. Fomenta o desenvolvimento da cultura da transparência da administração pública, também não tem nada demais. Agora, olha isso aí. Desenvolvimento do controle social da administração pública. Você vai colocar ao lado que o acesso à informação é elemento fundamental da democracia e do Estado democrático de direito, então da democracia e do Estado democrático de direito, promovendo o... Você vai colocar uma cafonice, gente, mas caiu na prova, tá? Promovendo empoderamento popular, entre aspas, sobre os dados, registros e informações de natureza pública ou de interesse público. Legal? Vamos lá. O artigo 4º, meus amigos, na sequência, ele também tem pontos fundamentais, cruciais para vocês, que são os conceitos fundamentais que esta lei trabalha. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. O primeiro deles, tá? Informação, o que se entende por informação. Aí tá tranquilo, né? A gente conseguiria acertar essa, até mesmo por bom senso, né? Documento. Tome cuidado com a diferença entre informação e documento. A informação é o dado em si. O documento é o elemento de registro da informação. Percebeu a diferença? Então, documento é a unidade que registra. Pode ser papel, pode ser digital, pode ser o raio que eu parto. Mas o que interessa é que documento é a viabilização do registro da informação, enquanto que a informação é o dado em si. Beleza? Joia. Agora, o que é uma informação sigilosa? Informação sigilosa, aquela submetida temporariamente à restrição de acesso. Então, eu não quero que vocês criem na cabeça de vocês aquilo que não está na lei. Então, você vai escrever o seguinte: informação sigilosa é aquilo que a lei considera como sujeita a restrição de acesso, tá bom? Não coloquem fatores subjetivos de segurança nacional, perigo à vida, intimidade, não coloquem estas coisas porque elas não estão na lei. A lei vem falar apenas da imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado. Só que este elemento é um elemento normativo de natureza indefinida. Portanto, para a prova, você vai guardar a expressão imprescindível para a segurança e também tudo aquilo que a lei disser que deverá estar sujeita a uma restrição de acesso. Então, esse é o conceito legal de sigilo. Olha a próxima, informação pessoal. Isso nós vamos ter que compreender, gente, por causa daquele sigilo de 100 anos que pode ser decretado sobre certas informações. Então, informação pessoal é aquela que é voltada para alguém, uma pessoa natural. Reparem que nós não temos no texto legal a ideia de informação pessoal para a pessoa jurídica. Você observou isso? Olha esse inciso 4º, lê comigo. Informação pessoal, aquela relacionada à pessoa natural, sublinha natural. Pessoa natural é pessoa física, gente, então cuidado com a pegadinha, tá? Nós não temos informações pessoais conferidas à pessoa jurídica no campo dos conceitos fundamentais da lei. Show?
O item quinto vai falar do tratamento da informação. Tratamento da informação, você já conseguiria até saber. Tratamento da informação é toda forma de manipulação da informação, né? Tá vendo, ó? Conjunto de ações, manipulações, transporte, transmissão, distribuição, raio que eu parto. Joia. Disponibilidade, eu não fico nem um pouco preocupado, eu tenho certeza que vocês, né, trabalhariam esse conceito com bastante bom senso na prova. Agora, isso eu quero sua atenção. Amigos, os incisos 7, 8 e 9 devem ser memorizados, porque na hora da prova você vai confundir diferença de autenticidade, integridade e primariedade. Gente, isso aí arrebenta de cair. Eu vou até colocar aqui, ó, em vermelho, para você saber que estes três conceitos são elementos máximos da sua atenção, são super importantes, precisam ser memorizados. Ok? Escutou o alerta? Ó, autenticidade é a qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou, dá uma olhada, modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema. Por que eu estou pedindo a sua atenção na palavra modificada, gente? Porque quando a gente fala de algo autêntico, dá vontade de falar aquela coisa que está na sua forma original, aquilo que, né, não foi sujeito a manipulação, a tratamento. Não é, não. Tá? Então você está vendo aqui, a autenticidade da informação tem mais a ver com a possibilidade de rastrear a sua origem e confirmar, do que com a ideia de que a informação está na sua forma bruta. Beleza? Então, cuidado com o conceito de autenticidade. Reparem, integridade, qualidade da informação não modificada. Então, aquilo que a gente tem vontade de falar, que é autenticidade, na verdade é integridade. Viu só? Muitas pessoas já se confundiram aqui, já erraram aqui, e depois, quando olham para minha cara, professor, não acredito. Você frisou tanto que autêntico não é aquilo que não foi modificado. Autêntico é aquilo que a gente consegue rastrear a origem daquela forma, né? A gente consegue confirmar a origem, a base daquela forma. Entendeu? Então, isso é integridade. Perdão, isso é autenticidade. E integridade é aquilo que diz que não foi modificado. E primariedade não tem nada a ver com autenticidade ou com integridade. Primariedade, qualidade da informação coletada na fonte, olha, ó, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações. Então, veja, se a informação está lá, se a prova disser de uma informação que apenas não foi modificada, aí é integridade. Se a prova disser informação sobre a qual é possível rastrear e confirmar sua produção, aí estamos falando de autenticidade. Agora, se disser informação na sua forma bruta, com todos os detalhes possíveis, aí agora estamos falando da primariedade. Então a palavra-chave de primariedade tem a ver com detalhes, detalhamento, né? Enquanto que integridade é mera não modificação e autenticidade é essa rastreabilidade de confirmação da fonte, da origem e tudo mais. Legal? Seguindo aqui, meus amigos, olha só. O artigo 7º vai definir 4 regras fundamentais que deverão ser usadas para a prova. E aí você veja que eu não coloquei o artigo de forma integral. Eu pincei para vocês os elementos mais relevantes, que são justamente o parágrafo 2º, parágrafo 4º, 5º e 6º. Quando não for autorizado
acesso integral à informação por ser ela parcialmente sigilosa. Então, quando a informação é apenas parcialmente sigilosa, o que a lei garante? A lei garante o acesso à parcela não sigilosa, tá vendo? Ó? É assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato e cópia. Beleza? Então, uma informação parcialmente sigilosa não está ela não afasta a incidência da lei, pelo menos não em relação à parcela não sigilosa. Joia? Parágrafo 4º. A negativa de acesso às informações objeto de pedido formulado aos órgãos e entidades desta lei sujeitará o responsável a medidas disciplinares. Então, toma cuidado, ok? A lei vai regular as medidas disciplinares daquele que nega o acesso à informação. Agora, repara que a medida disciplinar, senhores, está lançada na lei aqui sem outros elementos, basta a negativa. Agora, se disser que houve recusa violenta, recusa injustificada, apreensão indevida da informação, aí a gente vai sair do campo das medidas disciplinares. A gente vai ingressar na improbidade ou até mesmo no campo penal. Então, tome cuidado que para ser medida meramente disciplinar tem que ser apenas a negativa de acesso, sem qualquer outro detalhe no enunciado da pergunta, sem nenhum elemento subjetivo. Tá vendo? Ninguém falou de dolo, culpa, raiva, perseguição, abuso, nada disso. Tá bom? Olha o parágrafo 5º, gente. Quando uma pessoa pede acesso à informação e o servidor público, o agente público informa que houve o extravio, o que vai acontecer? Guardem a regrinha do parágrafo 5º, por favor. Poderá o interessado requerer à autoridade competente a, olha lá, imediata abertura da sindicância para apurar o desaparecimento da respectiva documentação. Ok? Então, veja, não é a informação que sumiu. O que sumiu foi o documento que contém a informação. Legal, né? Tem que olhar esses detalhes, tá bom? O parágrafo 6º. Verificada a hipótese prevista no parágrafo anterior, o responsável pela guarda da informação extraviada deverá, olha o prazo, sublinha o prazo, memoriza o prazo. No prazo de 10 dias, justificar o fato, arrolar testemunhas, porque ele vai responder a processo disciplinar e ele vai ser, muito provavelmente, responsabilizado, ok? Joia. Saindo agora do artigo 7º, naqueles detalhes, olha lá. Nas provas realizadas no último ano, houve uma grande incidência da regra relativa à impossibilidade de cobrança. Pelas informações, aqui faltou um S, né? Cobrança pelas. Gente, coloca o S, para não ficar, né? Um texto esquisito. Pelas informações, como destacado abaixo. Olha lá. Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso à informação. Então, tome cuidado, o pedido de acesso à informação, ele é franqueado a qualquer interessado. Então, aí estamos colocando pessoas físicas e jurídicas, públicas, privadas, nacionais, estrangeiras, não há restrição. Beleza? E repare agora o texto, tá? Por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente. Então, não se admite o anonimato, gente. Não é possível o anonimato. E ele tem que especificar a informação que ele quer. Agora veja o parágrafo 3º. Isso aqui caiu, gente, em 5 provas em 2023. 5. Esse parágrafo 3º. São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações. Ou, em outras palavras, coloca aí do lado. O solicitante não precisa explicar por que ele quer a informação.
ele quer e ponto. Tá? Não é permitido ao ente público ou ao dono do acervo de informação exigir que o requerente justifique por que ele quer, tá? Não tem que explicar, não tem que fundamentar o pedido. Belezura? Agora aqui nós temos a questão relativa aos prazos. Tudo que é prazo dessa lei arrebenta de cair na primeira fase. Então vamos lá. Então nós vimos que não sendo possível conceder o acesso imediato. Então, primeira coisa que você vai escrever ao lado, gente, que o acesso à informação deverá ser, em regra, imediato. Então, o acesso à informação deve ser imediato, gente. Tá bom? Imediato. Legal? Agora, não sendo possível a forma imediata, aí a gente vai agora pegar, ó, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo não superior a 20, ou seja, no prazo de até 20 dias. Até 20 dias, legal? Então, o acesso à informação é imediato e não sendo possível o acesso imediato, em até 20 dias, o órgão, o ente, deverá indicar, né, o momento, a forma de acesso ou de colher a informação requerida. Tá bom? Parágrafo 2º. O prazo referido para o primeiro poderá ser prorrogado por mais 10 dias. Então, o prazo total poderá ser de até 30 dias, desde que a autoridade pública justifique a sua dificuldade em fornecer, entregar ou prestar a informação requerida. Tá bom? Então, coloca aí. Regra geral, acesso imediato. Não havendo acesso imediato, a administração informa em até 20 dias, tá? Como é que acessa, o que faz e tudo mais. E, quando a administração puder justificar a sua dificuldade, aí é possível estender por um total de mais 10 dias, finalizando até 30 dias, portanto. Belezura? Na sequência, quando não for autorizado o acesso por se tratar de informação total ou parcialmente sigilosa, o requerente deverá ser informado sobre a possibilidade de recurso. Tá vendo? Prazos e condições para interposição, devendo ainda ser indicada a autoridade competente para sua apreciação. Ou seja, gente, quando a informação for integral ou parcialmente sigilosa, isso tem que ser dito ao requerente, mas a coisa mais importante é que, mesmo sendo sigiloso, a lei confere a possibilidade de recurso. Então, mesmo que seja informação integral ou parcialmente sigilosa, vai ser possível o recurso da pessoa que está querendo ter aquele acesso. Joia? Na sequência, ó lá. Agora, senhores, eu fui pensando na lei aquilo que realmente despencou em 2023. Primeira coisa é a regrinha do artigo 12º. Olha lá, o serviço de busca e informação é gratuito. Opa, não pode cobrar. O serviço de busca é gratuito. Ah, mas o que pode ser cobrado? Pode ser cobrado o custo para expedir a certidão, pode ser cobrado o custo de uma xerox, entendeu? Ou seja, de uma reprodução, mas não para acessar, não para buscar a informação. Belezura? Vamos lá. Artigo 16º. Negado o acesso à informação pelos órgãos ou entidades do Poder Executivo Federal, o requerente poderá recorrer à Controladoria Geral da União, que deliberará no prazo de 5 dias. Então, gente, o que você vai escrever aí é o seguinte:
Veja, concurso nacional unificado é federal. Então, a regra federal é obviamente a mais importante, você tem que conhecê-la. Então tá aí, quando é negado o acesso, esse recurso que nós falamos, né, no tópico anterior, vai ser endereçado a quem? Na esfera federal, vai para a Controladoria Geral da União e ela vai ter 5 dias para deliberar. Legal? Agora, olha lá na linha de baixo, né? Agora, sem sombra de dúvida, o artigo mais importante para todas as provas é o artigo 24, ao estabelecer os prazos de sigilos por categorias de informações a saber. Agora, gente, nós vamos entrar naquela parte, digamos assim, a parte mais quente, digamos assim, da lei, tá? É a parte referente aos prazos de sigilos. Não tem como escapar, não tem outra alternativa, tem que memorizar, gente, memorizar, paciência. Outra secreta, 25. Secreta, 15 anos, reservada, 5 anos. Joia? As informações que puderem colocar em risco a segurança do presidente e vice-presidente da República, respectivos cônjuges e filhos, serão classificadas como reservadas e ficarão sob sigilo até término do mandato. Então, olha só, a informação vai ser reservada em 2 hipóteses. Quando ela vier a ser classificada como reservada nos parâmetros legais, ou todas aquelas que possam colocar em risco segurança do presidente, vice-presidente e seus cônjuges e familiares. Nesse caso, gente, essas informações não dependem de classificação e elas serão automaticamente reservadas. Anotou isso? Joia! Agora, por fim, saber a competência para classificar cada informação é absurdamente relevante. Então, quem tem o poder de classificar uma informação como, né, de grau ultra secreto? Olha lá, presidente, vice, ministros, tá vendo? E quem tiver as mesmas prerrogativas de ministro, que é o caso do presidente do Banco Central, comandante das Forças Armadas, chefes de missões diplomáticas e consulares. Então, esses e somente esses podem classificar como ultra secreta, salvo se eles delegarem a competência da classificação. Joia? No grau de secreto, lembre-se da regra do direito, hein? Quem pode o mais, pode o menos. Então, todos aqueles que podem classificar como ultra secreta também podem classificar como secreta, acrescentando ainda os dirigentes de autarquias e fundações públicas e empresas públicas e sociedades de economia mista. Joia? E de reservados, todos os anteriores, mais os agentes de funções de chefia, comando, direção, né? A funções especiais do grupo 101.5, e aí vai, tá? Então esse é o pessoal que faz as classificações. Repare o parágrafo 1º, porque ele é importante para as provas federais. A competência prevista no inciso 1º e 2º, ou seja, ultra secreta e secreta, no que se refere à classificação como ultra secreta e secreta, veja bem, gente, anote isso, sublinhe, poderá ser delegada pela autoridade responsável a agente público, inclusive em missão no exterior, e é vedada, é proibida a subdelegação. Tá bom? Então deixem isso claro para vocês que a classificação como ultra secreta e secreta podem ser delegadas, mas é proibida a subdelegação. Tá bom? Classificação de informações de grau de sigilo é ultra secreto, pelas outras, essa parte aqui, né? Tudo bem e tal. A autoridade, outro agente público que classificar a informação como ultra secreta deverá encaminhar a decisão de que trata, comissão mista,
de reavaliação e tudo mais. Essa partezinha você lê e guarda, mas o mais importante é que é permitida a delegação. Joia! Por fim, meus amigos, o que são informações pessoais, gente? Olha lá. Informações pessoais são aquelas que não dependem de classificação e que se referem à intimidade, honra e imagem do chefe do executivo e seus familiares, e do vice, né? E essas poderão serem submetidas a um sigilo de até 100 anos. 100 anos. Então, quando a gente vê nas notícias, né? O presidente decretou o sigilo de 100 anos na lista das pessoas que foram visitá-lo no palácio, assim assado. Ali, o que ele está justificando é que são informações de natureza pessoal. Então foram visitas pessoais e não visitas protocolares. Então, que tipo de visita está sujeita ao sigilo de até 100 anos? Somente aquelas de natureza pessoal. Aquelas que não forem de natureza pessoal, aquelas que forem institucional, não podem ser declaradas como de natureza pessoal para sigilo de 100 anos, hein, gente? Toma cuidado, tá bom? Aí aqui, né, eu coloquei algumas perguntinhas para vocês trabalharem na sua cabeça. Sobre a lei de acesso à informação, considera-se informação sigilosa aquela submetida permanentemente à restrição de acesso público em razão da sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado? Explique. Então, o que é uma informação de restrição, permanente à restrição? Então, aqui, gente, estou fazendo uma perguntinha para vocês, essa pergunta é minha, tá? Eu que elaborei, que é para que vocês peguem agora o material que nós trabalhamos em aula, nesse texto que está acima, e volte a vê-lo, para conseguir montar a sua resposta e treine, porque ela é uma pergunta tida como de altíssima dificuldade e de baixíssimo índice de acerto. Outra que também é bastante cobrada. O que são, né, os chamados dados pessoais sensíveis. Então, pegue a lei, procure na lei, ache a resposta, anote e memorize. Esta é outra pergunta que cai pouco, mas quando cai, tem índice de acerto próximo de 0. Então, quem acerta essas são aqueles que dão aquele passo a mais, gente, aquele passo que tira você do pelotão que está disputando a nota de corte e te coloca um passo à frente deles. Captou? Terceiro ponto, a respeito da referida lei. O prazo para que o órgão ou entidade pública conceda informação pedida deverá ser não superior a 15 dias? Foi isso que nós falamos? Então, quando alguém pede uma informação, a administração fala que tem até 15 dias para responder? Explique para você mesmo, tá? Faz essa análise. E aqui abaixo, senhores, eu coloquei só um último quadrinho dos elementos que vêm sendo cobrados com uma insistência tão grande que eu resolvi até fazer para vocês um quadrinho, digamos assim, um quadrinho de fixação, um quadrinho, né, com esses elementos, né, mais cobrados, digamos assim, né, mais relevantes. Joia? Com isso, então, gente, o que nós fizemos? Eu peguei com vocês a Lei de Acesso à Informação, é uma lei obrigatória, ela é fundamental para uma prova federal, como vai ser o concurso nacional unificado. E aí eu fui tirando as gordurinhas, os nervos e as pelancas, digamos assim, para deixar que o seu churrasco dessa lei seja feita somente com a parte mais nobre. Então, em cima de estatísticas e pesquisas, está nesse texto, né, que eu preparei para vocês, e em cima do que nós debatemos, os elementos mais importantes e mais cobrados, tá? Não se preocupe com interpretações doutrinárias,
com, né, visões do direito internacional e tudo mais. Isso não está caindo, o que está caindo é o texto da lei, e principalmente estes separados para vocês, são os temas do nosso, digamos assim, mapa de calor. Joia? E com isso, então, meus amigos, eu vou me despedindo aqui de vocês neste sabadão de aula. Joia? Ué, agora ficou meio congeladinho aqui, né? Que acho que ficou tanto tempo no texto que agora está congelando a minha imagem. Não tem problema, tá? O importante a gente conseguiu, o importante a gente matou juntos. Valeu? Então tenham todos um ótimo resto de final de semana. Agora soltou a imagem, olha lá, parou de prender. Tenham todos um ótimo resto de final de semana. Façam a leitura da lei inteira e ao ler a lei inteira, deem ênfase nessa parte que eu trabalhei com vocês. Tá bom? Fiquem todos muito bem. Beijos. Bons estudos. Tchau.